Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Se você encontrou, eu vou convidar você para ler comigo esta palavra que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão. Eu gostaria de meditar com você sobre esta palavra, gratidão. Há mais pessoas aprendendo a ser grata, a serem gratas. Há mais pessoas vivendo a ingratidão do que pessoas agradecidas ou gratas. Por que, meus irmãos? Porque gratidão tem a ver com duas coisas fundamentais. A primeira tem a ver com fé. A segunda tem a ver com maturidade. Gratidão tem a ver com fé. Gratidão tem a ver com maturidade. Pessoas gratas são pessoas que entendem que Deus não perde o controle da história. Pessoas gratas são pessoas que entendem que o Deus que ela serve não deixou de amá-la, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que ela esteja passando, como diz o Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Pessoas gratas são pessoas que têm fé ao ponto de compreender e de receber a vontade de Deus e o propósito de Deus em meio às maiores dificuldades da vida. Quando nós lemos no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 18, Paulo dizendo: em tudo dai graças. Em tudo significa, pode ser compreendido em toda circunstância, em toda situação. Dai graças. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, meus irmãos. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que isso significa, meus irmãos? Significa que um homem e uma mulher de fé tem gratidão no seu coração, porque sabe que o seu Deus continua sendo o mesmo, e Ele não perde o controle da história, Ele não perde o controle da nossa vida, Ele não perde o controle, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Deus age no meio das dificuldades, Deus age no meio das provações da vida, Deus age nas circunstâncias mais complexas, Deus abre quando a porta está aberta, e Deus age quando a porta está fechada, meus irmãos. Porque nem toda porta que se abre diante de nós significa bênção, e nem toda porta fechada significa juízo ou maldição. Um homem e uma mulher que serve a Deus tem gratidão no seu coração, porque conhece o Senhor. Um homem e uma mulher de Deus tem gratidão no seu coração, porque conhecem a Deus, e sabe que Deus continua no controle. Gratidão é para pessoas maduras. Gratidão é para pessoas maduras. Dificilmente você vai encontrar gratidão nas crianças, porque as crianças viveram pouco. As crianças, elas viveram pouco e elas tendem a ser um pouco egoístas.
E pessoas imaturas, elas ainda mantêm um espírito muito egoísta. É como que você comprasse um pacote de bala e de repente a tua criança visse aquele pacote de bala e ela vai dizer: pai, mãe, me dá a bala. E você diz assim: eu não vou te dar a bala agora, eu vou te dar a bala depois. Aí ela pede até o ponto que você vai dizer assim: se eu te der a bala agora, você não vai pedir depois? E ela vai falar: não. E você dá a bala agora. E ela vai pedir depois. Porque criança é assim. E se você disser para ela: você já não tinha pedido e eu não disse para você que eu ia te dar a bala então, mas não era para pedir depois? E é como se você não estivesse dizendo absolutamente nada. Porque crianças querem agora e depois. Porque as crianças não aprenderam ainda o domínio próprio. Pessoas imaturas não conseguem seguir o caminho da gratidão porque ainda não aprenderam o caminho da maturidade. Quando nós passamos, queridos, a viver um certo tempo da nossa vida, nós vamos percebendo que as coisas mais importantes nem sempre são as mais caras. Com o passar do tempo, nós vamos entendendo que as coisas mais valiosas não são as coisas, às vezes, mais complicadas. O que eu tenho percebido nesses anos de vida que o Senhor tem me dado é que quanto mais o tempo passa, mais simples a vida vai ficando. Eu me lembro de algumas circunstâncias, algumas situações em que algumas pessoas estão chegando no final da sua vida e elas não querem muita coisa. Na verdade, elas só querem que as pessoas que ela ama estejam perto dela. Elas sentem falta dos filhos, elas sentem falta das pessoas importantes para ela. Elas não sentem falta de carros, elas não sentem falta de dinheiro, elas não sentem falta de presentes. O que elas sentem falta de verdade é de coisas muito simples. Às vezes, uma tarde, batendo um bom papo com um amigo, tomando uma garrafa de café juntos, dividindo um copo de refrigerante. Porque com o passar da vida, meus irmãos, e quando a maturidade vai chegando, a gente percebe que coisas simples são muito importantes e às vezes valem mais do que coisas caras. Porque pessoas maduras aprendem a valorizar aquilo que realmente tem valor. Fé e maturidade fazem parte da vida de pessoas maduras. Gratidão, fé e maturidade fazem parte da vida de pessoas que aprenderam a caminhar pelo caminho da gratidão. Gratidão não é para qualquer um. Gratidão é para aqueles que conhecem a Deus. Gratidão é para aqueles que aprenderam a andar com Deus. E aprenderam porque sofreram. Aprenderam porque tiveram a experiência de conhecer a Deus nos momentos mais difíceis da sua história, da sua vida, da sua família. Esse Natal foi diferente para nós. Normalmente, todo Natal nós temos uma linda ceia, uma mesa muito bem arrumada, ornamentada, muita comida e muita gente. Normalmente o Natal, a ceia de Natal, nós passamos na casa da minha sogra, que por si só já é uma casa com muita gente. Meu sogro e a minha sogra têm 6 filhas. Já é muita gente. Aí as filhas levam os anexos. Os maridos, os netos, e a casa enche. E como diz o nordestino, é uma zoada só.
É criança chorando, é criança gritando, é criança correndo, é gente conversando, é gente falando alto. Tem até corintiano na nossa família, é uma coisa incrível isso, mas tem. É impressionante, Cleito, que tem corintiano em todo lugar desse mundo. Eu acho que até fora do mundo deve ter corintiano, não é possível. Tem de tudo. Nossa família tem muita gente. Mas esse ano foi diferente, né, Vivian? Esse ano foi eu, a patroa e as crianças. Qualquer semelhança, mera coincidência. E nós tivemos um momento muito agradável, foi singular, foi especial. Um Natal com bem menos gente. Um Natal bem mais simples, mas um Natal muito especial. Preparamos a comida da ceia, arrumamos a nossa mesa, enfeitamos a nossa árvore, teve até presente no pé da árvore, mas não se iludam, foram coisas simples, mas teve. E chegou um momento em que nós ali nos reunimos ao redor da mesa. E a palavra que eu li com a minha família foi Salmo 46, versículo 1, que Deus é a nossa fortaleza. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós nos lembramos de agradecer a Deus, porque eu estou bem, a Vívia está bem, os nossos filhos estão saudáveis, e nós tivemos a oportunidade de partilhar um momento muito gostoso juntos. Comemos bastante, para variar. Depois conversamos, brincamos juntos e nem lembramos de ligar a televisão, porque estava muito bom e muito agradável estarmos juntos. Oramos pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos amigos, porque muitos daqueles que nós conhecemos, infelizmente, não tiveram a mesma felicidade que nós, porque faltou alguém nessa ceia. Na vida de muitas famílias brasileiras, faltou gente esse ano. Não porque estava viajando ou porque teve outro compromisso, mas infelizmente teve a vida ceifada, seja por causa do Covid, seja por causa de qualquer outra coisa. E esses não estarão mais junto com os seus familiares. Esse Natal foi diferente, mas não menos importante, não menos singular. Sabe por quê, meus irmãos? Porque à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo que a gratidão traz um grande alívio para a nossa alma. Porque um coração grato aprende a enxergar as coisas que realmente são valiosas. Um coração grato, meus irmãos, faz da nossa vida uma vida mais leve, porque nos ajuda a enxergar as coisas que realmente valem a pena. Meu irmão, você está aqui, vale a pena. Meu irmão, você está vivo, glória a Deus, agradeça a Deus pela sua vida. Você tem a sua casa, você tem a sua cama para descansar, o alimento não tem faltado na sua mesa, glória a Deus. Meu irmão, você pode abraçar a sua família, passa álcool, usa máscara, mas pode abraçar a sua família, não tem problema nenhum. E glória a Deus, porque você tem quem abraçar. Nesse tempo de distanciamento, você tem pessoas especiais em quem você pode dar um abraço. Pessoas que estão dentro da sua casa e que às vezes passa dia, entra dia e você não consegue enxergar. Meus irmãos, estamos vivos, estamos bem, estamos abençoados. Vamos agradecer a Deus. Há alguns textos na Bíblia singulares, especiais, que nos ensinam o caminho da gratidão. Eu quero ler para os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 17, quando ele nos diz assim:
em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, dando por Ele, por Jesus, em Jesus, no nome de Jesus, graças a Deus. Faça o que você tem que fazer com gratidão no seu coração. Meu irmão, é muito triste quando nós acordamos de manhã para ir para o trabalho com um sentimento de, ter que ir de novo. Graças a Deus, meu irmão, que você tem trabalho. Existe mais de 14 milhões de pessoas que não estão trabalhando e desejam ardentemente ter um emprego. Estou ganhando pouco. Meu irmão, olha, agora não é hora de discutir quanto a gente está ganhando, se é muito, se é pouco. Glória a Deus porque você tem um trabalho. Você pode dizer amém? Então, irmão, dá glória a Deus, você tem um trabalho. Existem pessoas que estão sendo despejadas da sua casa porque não podem mais pagar o seu aluguel, porque não podem mais pagar as prestações do seu imóvel. Tenha o coração grato. Pode ser que você não tenha tudo que quer, ou que queira, mas você tem motivos para agradecer. Você está aqui, você está vivo, você está bem. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele vai falar algo extremamente importante. Versículo 11, 12 e 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí chega o famoso e conhecido versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque era um homem que aprendeu a viver dando glória a Deus, independentemente da circunstância. O que eu estou dizendo a você, olha o bom exemplo de Paulo e faça o mesmo. Na pobreza, ele dava glória a Deus. Ele amava o Senhor. Quando ele estava vivendo uma bonança, ele dava glória a Deus. Ele amava o Senhor. Porque, meus irmãos, um coração grato aprende a servir a Deus quando tem tudo e quando não tem nada. Quando está tudo bem e quando está passando pelos desertos da vida. Quando chegamos na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo exorta esses irmãos dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Preste atenção, ele vai dizer, como sermos cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Eu quero, amém? Agora, o que a palavra de Deus nos ensina? Gratidão. Um coração cheio do Espírito Santo é um coração que aprendeu a seguir pela trilha da gratidão. Irmãos, infelizmente, nós somos muito ingratos muitas vezes, porque por mais que o Senhor tem nos dado, por mais que recebamos as bênçãos de Deus, quem dera tivéssemos recebido só a salvação, meus irmãos, em Cristo, já teríamos motivo suficiente para darmos glória a Deus todos os dias. Só de saber que não vamos queimar no fogo do inferno, que não vamos padecer o juízo eterno de Deus, já teríamos suficientes motivos para adorarmos, glorificarmos e agradecermos a Deus
todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Mas Deus não somente nos salvou, mas Deus tem nos abençoado com a sua misericórdia. Desde quando o sol ainda nem nasceu, o Senhor já está nos abençoando com a sua misericórdia. Deus tem provido todos os recursos que nós precisamos. Como diz em 1 Coríntios 10:13, quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem complicadas, Deus vai nos prover o escape que nós precisamos para vencer. Porque Deus é Deus. Porque Deus nos ama. E eu creio, queridos, que se há uma coisa que Deus espera de mim e de você, é que cada vez que nós entremos na presença dEle para orarmos, para adorar, uma coisa não falte no nosso coração: gratidão. Gratidão. Deus é Deus, Ele é Senhor. Eu vou convidar o presbítero Jefferson, que vai estar ministrando uma música no teclado, enquanto eu concluo esta mensagem que tem como objetivo principal desafiar a você, mesmo em meio às muitas dificuldades, mesmo em meio às lutas que nós enfrentamos neste ano, de nós chegarmos nesse último culto, deste último domingo do ano de 2020, para dizermos ao Senhor: obrigado. Eu quero ler aos irmãos a letra de um hino, e depois quero contar a vocês uma história. A letra do hino que eu quero ler para vocês está no nosso hinário, no hinário presbiteriano chamado Novo Cântico. O hino de número 62 chama-se Hino de Gratidão. E nesse hino, a letra canta assim: graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Havia, meus irmãos, em um determinado reino, conta essa história, um homem que tudo ele dizia graças a Deus. Ele servia um rei muito severo, e um dia o rei, encucado com aquela expressão que o homem sempre dizia, graças a Deus. Quando o rei era duro com ele, ele dizia graças a Deus. Quando ele recebia algum presente, ele dizia graças a Deus. E o rei então
irritado com esse servo, disse a este servo: vou lançar-te no calabouço mais profundo, para ver se você pare de usar essa expressão, para ver se você para de falar essas coisas. Tudo você diz, graças a Deus. Quero ver se agora você vai ter motivos para dizer graças a Deus. O rei sai para caçar e não leva o seu servo. E nessa caçada o rei é acometido de um acidente. Uma fera terrível os ataca no meio do bosque. A fera é morta, mas o rei perde um dos dedos. Depois de voltar para o seu palácio, o rei visita esse servo naquele calabouço frio, fétido, e pergunta a ele: você ainda vai dizer graças a Deus? E ele vai dizer: sim, meu rei, até por isso eu digo graças a Deus. E o rei, irritado, tomado daquela ira, vai dizer a ele: olhe só, você diz graças a Deus, mas você acha que eu tenho motivo para dar graças a Deus? Perdi um dedo nesta caçada. E aquele servo diz: poderia ter perdido a vida, meu senhor. Então, graças a Deus, porque foi apenas o seu dedo. O rei sai mais irritado ainda. E então, entra em batalha, sai com o seu exército, e ele é capturado por uma tribo selvagem que morava no meio daquela floresta próxima ao seu castelo. Uma tribo terrível toma aquele rei, sabendo que ele era alguém importante, decidem oferecê-lo em sacrifício aos seus deuses. Tudo estava preparado, o altar estava preparado, o fogo já estava aceso, tudo estava pronto para que aquele rei fosse executado e sacrificado àqueles deuses. Mas no momento em que a vida daquele homem vai ser ceifada, que vai ser tirada e ele vai ser queimado àqueles deuses como oferta de sacrifício, eles olham e percebem que aquele rei não tem um dedo. E então eles dizem: você não pode ser sacrificado, porque você não é perfeito, falta-te um dedo. E manda ele embora. O rei, aliviado, chega em casa e pergunta do servo se ele ainda estava vivo. Chama aquele homem à sua presença e ele diz: bom rei, que bom vê-lo. Graças a Deus por esta oportunidade. E ele diz: pois é, estive em batalha, fui capturado, e hoje eu posso dizer também, graças a Deus, porque eu poderia estar morto, mas estou vivo. E o servo disse: graças a Deus. Há um silêncio e o servo pede a permissão do rei para falar, e ele vai dizer: meu rei, eu tenho mais uma coisa para dizer. E o rei diz para ele: você vai dizer graças a Deus? Ele vai dizer: sim, mas eu quero dizer graças a Deus porque eu não estava nessa caçada, graças a Deus porque eu estava preso, porque ai de mim se estivesse com o Senhor. O Senhor se safaria, mas eu não. Em todas as coisas dai graças a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele cuida de nós. E mesmo que às vezes as lutas parecem grandes e intensas, Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua governando a história. Ele continua nos protegendo e nos abençoando. E como diz a sua palavra, Ele tem o melhor para cada um de nós. Então eu termino essa mensagem dizendo para você: graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por chegarmos até aqui.